Introduzindo um veículo elétrico atrás do outro, ninguém imaginaria que a Índia silenciosamente faria um estrondo tão grande que abalaria toda a indústria global de veículos elétricos, EV. Sim, a Índia lançou recentemente um carro elétrico cujo preço surpreendeu até mesmo especialistas automotivos ao redor do mundo. O preço deste mini EV na Índia foi mantido em apenas cerca de $2.999, ou seja, cerca de 1,75 lakh de rúpias. Agora você deve estar pensando, um carro a um preço tão baixo, e ainda por cima elétrico, isso é uma piada? Mas não, esta é a realidade. Este carro de aparência pequena forçou os grandes concorrentes a pensar: como a Índia fez isso? Enquanto o preço até do carro de entrada da Tesla está na casa dos milhares de dólares, a Índia não apenas mudou o pensamento do homem comum ao fazer um EV ultra-acessível, mas também explicou o verdadeiro significado da tecnologia: mais inovação a um preço menor. Agora surge a pergunta: como este carro funciona apesar de ser tão barato? Qual tecnologia foi usada nele que o tornou tão econômico e poderoso? Para saber isso, assista ao vídeo a seguir. Mas antes disso, se você quiser receber essas atualizações incríveis de tecnologia em primeira mão, certifique-se de se inscrever no canal. Antes de sabermos sobre o EV mais barato do mundo da Índia, vamos ver para onde está indo o mercado de EV da Índia. A velocidade com que a Índia se voltou para veículos elétricos nos últimos anos não é apenas uma tendência, mas uma grande transição. Antes, ao ouvir o nome de EV, as pessoas tinham perguntas em mente. Ele vai funcionar corretamente? Onde vou encontrar uma estação de carregamento? A bateria não vai estragar? Agora, as mesmas pessoas são vistas fazendo fila do lado de fora das concessionárias de EV. Ou seja, agora a confiança e a demanda por EV aumentaram no país. Se falarmos sobre o ano passado, ou seja, de 2022 a 2023, a Índia estabeleceu um novo recorde em termos de vendas de EV. Em 2023, um total de mais de 1,5 milhão de veículos elétricos foram vendidos no país, o que inclui veículos de 2 rodas, 3 rodas e 4 rodas. Este número é cerca de 50% maior do que em 2022. Isso significa simplesmente que as pessoas agora estão considerando os EV como uma alternativa real à gasolina e ao diesel. O maior papel nisso é dos esquemas e subsídios do governo, como o FAME 2, sob os quais há um desconto direto na compra de veículos elétricos. Juntamente com isso, muitos governos estaduais também criaram políticas de EV que oferecem descontos em despesas como imposto sobre veículos e taxas de registro. Agora, falando sobre o segmento, os EV mais vendidos ainda são as 2 rodas, como os Coors da Ola, Ather, TVS e Bajaj Chetak. Mas, surpreendentemente, as vendas de EV de 4 rodas também estão aumentando rapidamente. A Tata Motors está na vanguarda dessa corrida. Seu Nexon EV e Tigor EV foram bem recebidos pelo público. Além disso, veículos como o MG ZS EV e o Hyundai Kona também estão obtendo boa resposta. Até a Mahindra agora entrou no mercado de EV com o XUV 400. Agora, se falarmos sobre posicionamento global, embora a Índia ainda esteja atrás de países como Tesla e BYD na produção de EV, sua taxa de crescimento é a mais rápida do mundo. De acordo com um relatório, a Índia agora está se movendo para se tornar o terceiro maior mercado do mundo em termos de vendas de EV, atrás da China e dos Estados Unidos. Enquanto a China vende crores de EV todos os anos, as empresas automotivas agora estão ansiosas para investir na Índia, dada a população e o potencial de crescimento do país. Além disso, a Índia agora também está focando em sua própria tecnologia de bateria e rede de carregamento. Fábricas de baterias de íon de lítio estão sendo construídas no país e instituições como o NITI Aayog estão fazendo planejamento de longo prazo em relação aos EV. A Ola planejou sua própria Gigafactory, onde tudo, desde Coors até carros, será fabricado internamente. E esta é a razão pela qual a Índia não está mais se tornando apenas um país que compra EV, mas também um país que fabrica EV. Hoje em dia, concessionárias de EV estão abrindo mesmo em pequenas cidades do país. O número de estações de carregamento também está aumentando rapidamente.
Agora você encontrará pontos de carregamento de EV em todos os lugares: metrô, rodovia, shopping, estacionamento de escritórios. Isso significa que o EV não é mais apenas uma coisa do futuro. Tornou-se parte do nosso presente. **Yakuza Mini Electric Car, US cifrão 2.999 ***. Agora vamos conhecer aquele mini carro EV da Índia que sacudiu todo o mercado de EV. Seu nome é Yakuza Mini Electric Car, que custa apenas $2.999, cerca de 1,75 lakh de rúpias. Sim, você ouviu direito. Um carro totalmente elétrico a um preço tão baixo que não apenas roda nas estradas, mas também atende à maior necessidade do trânsito urbano de hoje. Quando o mundo falava sobre veículos futurísticos da Tesla e da BYD, a Índia lançou silenciosamente este mini carro e mostrou que a inovação não vem apenas em preços caros, mas também com o pensamento certo e a tecnologia fundamentada. A primeira coisa que vem à mente após ver o Yakuza é ver seu corpo compacto e design simples, mas inteligente. Este carro não é muito grande, mas foi deliberadamente mantido pequeno para que possa ser facilmente conduzido nas ruas estreitas e estradas cheias de tráfego das cidades lotadas. Seu tamanho é tal que você pode estacioná-lo em qualquer lugar, seja perto da estação de metrô ou na pequena rua da casa, e é por isso que se mostra perfeito para a vida urbana atual. Agora, falando sobre sua aparência, de acordo com seu preço, este carro não parece barato. Sua aparência frontal é limpa e moderna. Faróis estilo LED, um toque de cromo e corpo curvado dão um apelo fresco. Não parece que um veículo local foi elevado e convertido em EV. Nele, você pode ver tanto trabalho árduo quanto compreensão de design. Cores opcionais como branco, vermelho e prata também estão disponíveis, o que o torna atraente para os jovens também. Seu estilo de corpo pode ser simples, mas o acabamento e a qualidade da pintura o igualaram aos EV de entrada global. A maior força deste carro é que ele é pequeno, mas grande no trabalho. Ou seja, o Yakuza EV cumpre facilmente todos os requisitos de uma pessoa urbana comum. Menos espaço para operar, menos manutenção e distância adequada para se deslocar para o escritório ou faculdade todos os dias. Seu pequeno tamanho o torna único na multidão de carros convencionais. E onde outros carros EV grandes ficam presos no trânsito, o Yakuza EV passa facilmente. É por isso que está se tornando a melhor opção para parceiros de entrega, estudantes, viajantes solitários e pequenos empresários. Não se trata apenas de seu tamanho ou preço. Trata-se do pensamento com o qual foi projetado. O foco principal foi mais conveniência a um custo menor. E o Yakuza fez isso. Seus grandes espelhos laterais, boa altura do solo e pneus compactos de 13 polegadas o tornam perfeito para as estradas indianas. Quer você queira usá-lo em pequenas cidades ou metrópoles, ele cumpre seu propósito sem qualquer obstáculo em todos os lugares. Muitas pessoas podem dizer: que graça haverá em um carro tão pequeno? Mas a verdade é que nos tempos atuais, quando os preços da gasolina estão disparando e o estacionamento se tornou um pesadelo, carros como o Yakuza EV são os verdadeiros game changers. Ele é pequeno na aparência, mas seu impacto chamou a atenção do mundo todo. ***, como é tão barato? Estratégia secreta para reduzir custos. Agora, a maior pergunta é: como surgiu um EV tão barato? Enquanto outras empresas cobram até 10 a 12 lakhs até mesmo por um EV pequeno, como o Yakuza Mini EV chegou por apenas $2.999, cerca de 1,75 lakh de rúpias. Alguma matéria-prima foi usada nele? Seu desempenho foi comprometido? Então a resposta é não. Na verdade, há um planejamento muito inteligente e indígena por trás de seu preço tão baixo. Isso é chamado de estratégia secreta para cortar custos. Vamos entender em linguagem simples como isso aconteceu. A primeira e mais importante coisa é a produção local. O Yakuza EV é completamente feito na Índia. Nenhuma peça cara foi encomendada da China, nem qualquer recurso estrangeiro extravagante foi adicionado a ele. Isso economizou diretamente enormes custos como impostos de importação e frete. E quando uma empresa faz todas as suas peças e montagem na própria Índia, tudo,
desde o custo da mão de obra até o custo do material, se torna econômico. É por isso que seu preço vai diretamente para o benefício do cliente. A segunda grande razão é sua estratégia de microcomponentes. Enquanto outros EV caros usam sensores avançados, sistemas de inteligência artificial, grandes sistemas de infoentretenimento e motores de alto desempenho, o Yakuza EV pensou: as pessoas precisam de um veículo cotidiano confiável, não de algo extravagante. Com esse pensamento em mente, componentes simples e eficientes foram usados nele. Por exemplo, o motor foi feito estável e econômico em vez de muito rápido e potente. A bateria é pequena, mas foi equilibrada de forma inteligente para que alcance também esteja disponível e o carregamento também seja rápido. Em vez de uma tela de toque cara, medidores de indicadores simples foram usados. Ou seja, o que é necessário foi mantido. Todo o resto foi removido. O terceiro e mais interessante ponto é seu processo de montagem. Enquanto a linha de montagem das grandes montadoras é baseada em máquinas e robôs no valor de crores, o Yakuza adotou o modelo Jugad de mais produção a um custo menor. Fábrica pequena, equipe limitada, mas treinada, e fabricação direta. Tudo é projetado de forma que não haja desperdício e leve menos tempo. Por exemplo, se você quiser abrir uma máquina, há apenas 5 parafusos em vez de 25, ou seja, é fácil fazer e reparar peças, e o custo também reduz. Outra coisa que ajuda a torná-lo barato é a autossuficiência. O Yakuza tentou fazer todas essas coisas: bateria, motor, controlador, na própria Índia. Isso tornou a cadeia de suprimentos mais rápida e o lead time, ou seja, o desperdício de tempo, também foi reduzido. Basta pensar onde empresas como a Tesla têm que trazer material da China e enviá-lo para a América. Todo o sistema do Yakuza está aqui na Índia. O resultado: enorme redução de custos. Agora, muitas pessoas pensam: como uma coisa tão barata vai durar? Mas a verdade é que este carro foi feito de acordo com as necessidades do homem comum. Curto alcance, baixa manutenção, carregamento fácil e orçamento acessível. Não há dispositivos high-tech, nem luxos desnecessários, apenas um veículo simples, mas confiável, que leva você de A a B sem esvaziar seu bolso. Provou que o EV não é apenas um hobby dos ricos. Também é um direito do homem comum. Bateria e tecnologia de carregamento. Agora vamos falar sobre a bateria e a tecnologia de carregamento do Yakuza Mini EV, que é a espinha dorsal deste veículo. Seja qual for o EV, a primeira pergunta das pessoas é: até onde ele vai? Logicamente, quanto tempo levará para carregar? A bateria é durável ou vai se desgastar rapidamente? E, mais importante, é segura? Então, vamos entender as respostas para todas essas perguntas em uma linguagem simples, fácil e comum. Em primeiro lugar, vamos saber quanta distância este EV pode cobrir com uma carga completa. A autonomia do Yakuza Mini EV é de cerca de 120 a 150 km. Agora, algumas pessoas podem pensar que isso é pouco, mas pense: este carro é feito para uso diário dentro da cidade, não para longas viagens na rodovia, como ir ao escritório, levar as crianças à escola, trazer mercadorias do mercado ou fazer trabalho de entrega. Uma autonomia de 100 a 150 km é perfeita para tudo isso. E o interessante é que sua bateria é tão leve e projetada de forma inteligente que o peso total do carro também é menor e a dirigibilidade é suave. Agora vamos ao tempo de carregamento. Leva cerca de 6 a 7 horas para carregar totalmente este carro. Se você estiver carregando com um carregador doméstico normal, é só colocá-lo para carregar à noite e estará pronto para dirigir pela manhã, assim como um telefone celular. E se você usar o carregador rápido fornecido pela empresa, este carro pode ser carregado até 80% em cerca de 3 horas. O especial é que seu sistema de carregamento foi feito de acordo com as necessidades locais indianas. Ou seja, ele pode lidar com problemas como flutuações de tensão ou cortes de energia. Bem, agora vamos falar sobre sua tecnologia de bateria. Foi usada uma bateria de fosfato de ferro e lítio, LFP, no Yakuza Mini EV.
Esta é a mesma tecnologia que marcas como a Tesla começaram a usar em seus modelos acessíveis. As baterias LFP são especiais porque não aquecem muito, são mais duráveis, e mais importante, há muito pouco risco de incêndio ou superaquecimento. Além disso, o ciclo de vida das baterias LFP, ou seja, o número de vezes que podem ser carregadas e descarregadas, também é alto. Isso significa uma bateria de longa duração sem qualquer medo. O Yakuza EV não comprometeu em termos de segurança contra incêndio e proteção térmica. Ele possui isolamento térmico e sistema de gerenciamento de calor em torno da bateria, de modo que, se a temperatura externa ficar alta, a bateria se resfria sozinha. Este recurso é muito importante para países como a Índia, onde o calor às vezes ultrapassa 45 graus. Além disso, foi instalado um sistema de gerenciamento de bateria, BMS, que monitora a saúde, temperatura e nível de carga da bateria a todo momento. Se algum perigo for detectado, o sistema automaticamente dá um aviso ou interrompe o carregamento. Outro ponto importante é que sua bateria é portátil e substituível. Isso significa que, se houver algum problema com a bateria no futuro, não há necessidade de substituir todo o veículo. Apenas a bateria pode ser substituída separadamente. E como essas baterias estão sendo fabricadas na Índia, o custo também permanece sob controle. Além disso, devido ao fornecimento local de baterias, não há necessidade de esperar muito por reivindicações de garantia ou substituição. A bateria e o sistema de carregamento do Yakuza EV foram projetados de forma que não apenas caibam no bolso do homem comum, mas também possam suportar calor, trânsito e estresse diário. Provou que EV acessível não significa apenas barato. Também pode ser tecnologia inteligente, sustentável e segura. Características e funcionalidades. Agora, quando você está obtendo um EV completo a um preço tão baixo, a maior pergunta que surge é: ele possui características úteis ou é apenas um carro para constar? Deixe-nos dizer a coisa simples e honesta. O Yakuza Mini EV foi projetado de tal forma que possui as características necessárias, mas o preço do carro não aumenta devido a exibições desnecessárias. Ou seja, o que um motorista diário precisa, apenas isso foi incluído nele, e esse pensamento o torna especial. Em primeiro lugar, vamos falar sobre seu painel e tela. Agora, você vai pensar se há uma tela sensível ao toque nele. Então, a resposta é sim. Mas esta não é uma tela extravagante de 10 polegadas. O Yakuza EV possui uma tela inteligente básica que mostra claramente informações importantes como velocidade, nível da bateria, autonomia e indicadores. Esta tela é pequena, mas é completamente digital e mostra todas as informações importantes com clareza. Além disso, esta tela também suporta modo de condução, status de carregamento e algumas configurações básicas. Agora vamos ao Bluetooth e sistema de som. Neste orçamento, você obtém um sistema de som básico que inclui conectividade USB e Bluetooth. Você pode conectar seu celular e tocar música, atender chamadas e também usar comandos de voz de baixo nível, ou seja, a conectividade necessária para os jovens e usuários diários foi levada em consideração. A qualidade do alto-falante não é muito high-end, mas é bastante decente de acordo com seu preço e é absolutamente adequada para necessidades diárias. Agora vamos falar sobre aquelas características que ninguém espera de um carro tão barato. Mas o Yakuza EV surpreendeu as pessoas. Ele também possui câmera de ré e linha de orientação de assistência ao estacionamento. Imagine se você vir uma visualização ao vivo da parte traseira na tela e uma linha de orientação ao estacionar em um carro no valor de 1,75 lakh de rúpias. Pode haver algo mais prático do que isso? Especialmente quando o espaço de estacionamento nas cidades é igual à metade do próprio carro, esse recurso se torna muito útil. Isso ajuda muito novos motoristas ou idosos a dirigir. Em termos de segurança, o Yakuza Mini EV também possui algumas características básicas, mas úteis, como lembrete do cinto de segurança, sistema de travamento duplo e proteção de corte da bateria, para que a bateria possa ser desconectada imediatamente durante o carregamento ou em uma emergência. Além disso, possui um sistema de bloqueio digital que requer tanto o código quanto a chave para iniciar o veículo.
Esse recurso é útil para prevenir roubo. Agora a pergunta é: você obtém algum toque de luxo a um preço tão baixo? A resposta é pequena, mas inteligente, como capas de assento tipo premium, interior em 2 cores e luzes de instrumentos LED que ficam bonitas à noite. Há também uma versão básica de ar-condicionado que fornece resfriamento decente no verão. Recursos como vidros elétricos e trava central também estão disponíveis nas variantes superiores. *** Quem está fazendo isso? Nome da empresa e histórico. *** Agora que este Yakuza EV chamou a atenção de todos, uma pergunta está na mente de todos. Quem está fazendo isso? É uma antiga empresa automotiva que deu um passo em direção aos EV ou uma nova startup que fez uma entrada grandiosa? Então, vamos conhecer a história real por trás disso. O nome Yakuza Auto soa um pouco estrangeiro, mas é uma empresa completamente indiana que se propôs a marcar presença no segmento de EV de baixo orçamento. Esta empresa não é uma marca muito antiga ou famosa, mas uma nova startup indiana que sonhou em fazer veículos elétricos acessíveis e duráveis e também cumpriu isso. Enquanto outras grandes empresas estavam levando os EV para um mercado de luxo ou high-end, a Yakuza Auto pensou: por que não levar essa tecnologia ao alcance do homem comum? E é aqui que a história do Yakuza Mini EV começou. Agora, compare-o com fabricantes chineses de mini-carros, como Wuling, Baojun ou Changan. Eles também são conhecidos por fazer EV baratos. Mas seus modelos ou não se adequam às estradas indianas, ou o imposto e a alfândega para importá-los para a Índia são tão caros que o preço dobra. A Yakuza Auto encontrou essa lacuna e localizou todo o design, montagem e produção na Índia. Isso significa que o custo também reduziu e o carro se tornou perfeito para as estradas e condições indianas. Agora, vamos falar sobre o propósito deste carro. Para quem foi projetado? Então, a resposta simples é: para aquelas pessoas que antes apenas sonhavam em comprar um carro, como estudantes, entregadores, pequenos empresários, tutores, representantes médicos ou aqueles que precisam viajar um pouco todos os dias, mas estão preocupados com o preço da gasolina. O Yakuza EV é feito para aqueles cuja vida corre nas estradas, mas o bolso não permite comprar um carro novo. Este carro é ideal para usuários individuais. É pequeno, estacionado facilmente, simples de dirigir e a manutenção é quase insignificante. Mas não se limita a pessoas solteiras. Se você é uma família pequena, marido, esposa e um filho, este carro também é suficiente para suas tarefas diárias. Seja levar seu filho à escola, ir ao escritório ou comprar vegetais no mercado à noite, tudo pode ser feito facilmente. Reação global. Caos no mercado internacional. Quando a notícia do Yakuza Mini saiu de que a Índia havia lançado um carro elétrico completo por apenas $2.999, cerca de 1,75 lakh de rúpias, houve um rebuliço na mídia global. O carro que foi silenciosamente feito para as pessoas na Índia subitamente se tornou a manchete de portais de notícias em todo o mundo. Esta notícia se espalhou por plataformas de mídia internacionais como CNN, Bloomberg, TechCrunch, The Verge. Estava sendo escrito em todos os lugares: Índia lança o carro elétrico mais acessível do mundo. Trazer um EV a um preço tão baixo não foi apenas uma manobra de quebra de preços. Foi uma mensagem direta para aquelas grandes empresas que eram reis no mercado de EV. Especialmente para empresas como Tesla e BYD, que estavam planejando seus modelos acessíveis, o Yakuza EV se tornou um sinal de alerta para elas, porque este carro mostrou que, se houver uma estratégia certa e a produção local for promovida, é absolutamente possível trazer EV ao alcance do homem comum. Enquanto a Tesla tem falado em trazer o Model 2 por $25.000, a Índia deu um EV a 10 vezes menos que isso. Esta é a razão pela qual especialistas automotivos agora estão discutindo se a Índia se tornará o próximo centro de fabricação de EV. Esses pequenos carros serão exportados para outros países da África, América do Sul e Ásia e tomarão a participação de mercado das grandes empresas? Todas essas perguntas agora estão diante das grandes marcas. Apoio do governo. Subsídio para EV e Make in India. Agora que estamos falando do Yakuza Mini, o apoio do governo da Índia também tem um grande papel nele.
Se o governo não tivesse tomado medidas tão fortes em relação aos EV, talvez este carro nunca tivesse chegado a esse preço. Primeiro, vamos falar sobre o esquema FAME 2. Este é um esquema do governo sob o qual incentivos diretos são dados em veículos elétricos. Ou seja, quando você compra um EV, o governo paga uma parte, para que haja menos impacto no seu bolso. E o Yakuza EV também obteve o benefício direto desse incentivo. Além disso, os governos estaduais também estão agora criando políticas favoráveis aos EV. Instalações como isenção de imposto sobre veículos, isenção de taxa de registro, tag gratuito estão sendo fornecidas. Em alguns estados, subsídio separado está sendo dado para carregamento de EV, para que mais e mais pessoas se voltem para a eletricidade. O efeito de tudo isso foi que startups como a Yakuza conseguiram um caminho para seguir em frente. A outra grande coisa aqui: o papel do Make in India. Toda a montagem, bateria e motor do Yakuza EV, tudo foi feito na própria Índia. Isso economizou impostos de importação. Em segundo lugar, empregos locais também foram criados. E em terceiro lugar, o preço do carro permaneceu tão sob controle que até o homem comum poderia pensar em comprá-lo. Ou seja, o Make in India não é apenas um slogan. Agora se tornou uma realidade. Agora, se falarmos sobre a visão da Índia verde, então o Yakuza EV é parte dela. O sonho da Índia é que, nos próximos anos, a maioria dos veículos seja elétrica, para que não apenas a dependência da gasolina seja reduzida, mas a poluição também diminua. E isso só é possível quando os EVs são baratos, duráveis e ao alcance de todos os cidadãos comuns. O Yakuza EV é um passo forte em direção a esse futuro. Agora está claro que o Yakuza EV não é apenas um veículo barato. É uma grande mudança. Este é o resultado combinado da força tecnológica da Índia, do apoio do governo e das necessidades do povo comum. E se tais inovações continuarem, o dia não está longe quando a Índia exportará EV para todo o mundo. Se você acha esta informação útil e quer ser o primeiro a saber sobre tais inovações de EV, avanços tecnológicos e Jugaad, então inscreva-se no canal, porque aqui você obtém conversas de tecnologia reais e simples em primeira mão e na linguagem mais simples.